Em 1996, uma cidadezinha super tranquila lá no sul de Minas Gerais virou, da noite para o dia, o epicentro de uma das histórias de OVNIs mais incríveis do mundo. Uma história que tem de tudo: naves que teriam caído, criaturas estranhas e uma suposta operação militar secreta para abafar o caso. Afinal, o que realmente aconteceu em Varginha? Vamos mergulhar nos fatos? A pergunta que não quer calar até hoje é exatamente essa: o que de fato rolou? O caso Varginha, que muita gente chama de o Roswell brasileiro, é um verdadeiro quebra-cabeça. E as peças são dezenas de testemunhas, tanto civis quanto militares, supostas capturas de criaturas não terrestres e até uma morte bem misteriosa. Mas olha, a história não começa no famoso dia 20 de janeiro, não. Nas semanas antes do evento principal, os céus de Minas Gerais já estavam, digamos, agitados. Alguma coisa estranha estava acontecendo e o palco para o que viria a seguir já estava sendo montado. O que é mais interessante é ver como uma coisa foi levando a outra. Tudo teria começado com um alerta do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, para o Brasil. Aí, dias depois, um piloto relata ter visto uma queda e uma resposta militar super rápida. E na madrugada do dia 20, um casal de agricultores tem um baita susto. A tensão já estava no ar. Essa frase aqui mostra o quão bizarra foi a cena. Imagina só, no meio da noite, no campo, ver algo que só dá para descrever como um submarino. Silencioso, soltando fumaça e passando por cima da sua propriedade. Foi exatamente isso que o seu Eurico de Freitas viu. E então, a gente chega no dia 20 de janeiro, o grande clímax de toda essa história. Nesse único dia, aconteceram vários avistamentos e supostas capturas pela cidade toda, envolvendo bombeiros, policiais e, claro, civis. A primeira ação do dia, de acordo com as investigações, não foi dos militares, foi do Corpo de Bombeiros. Eles foram chamados para capturar um animal estranho. As testemunhas contam que eles usaram uma rede e logo em seguida o exército chegou e assumiu o controle do que quer que estivesse dentro daquela caixa. Mas o momento que realmente colocou Varginha no mapa mundial aconteceu à tarde. 3 garotas, a Liliane, a Valquíria e a Kátia, estavam simplesmente voltando para casa e resolveram pegar um atalho. Mal sabiam elas que estavam prestes a se tornar as testemunhas-chave de todo o caso. O que elas viram mudou a vida delas para sempre. O relato é muito consistente, super detalhado e cheio de emoção. Elas descreveram algo que não se encaixava em nada que conheciam, algo que, apavoradas, elas chegaram a pensar que era o diabo. E aqui estão os detalhes que dão tanta força para o testemunho delas. Não foi uma coisa vista de relance. Elas registraram características biológicas bem específicas. A pele oleosa, as 3 protuberâncias na cabeça, os olhos vermelhos gigantes e até um cheiro forte de amônia. Detalhes que elas repetiram inúmeras vezes, sem nunca entrar em contradição. E o dia ainda não tinha acabado. À noite, debaixo de uma chuva de granizo fortíssima, uma segunda criatura teria sido capturada. Dessa vez, pela polícia militar. E um dos policiais envolvidos, Marco L. Xerezi, se tornaria uma figura central e, infelizmente, trágica nessa história toda. Depois das capturas, uma operação militar gigantesca e muito sigilosa teria começado. A movimentação de caminhões do exército, o bloqueio de áreas inteiras e o envolvimento de vários hospitais, tudo isso indicava que algo muito, mas muito fora do comum estava acontecendo. Esse fluxo todo mostra a escala da operação. Os seres teriam passado por 2 hospitais em Varginha, com alas inteiras fechadas para o público. Depois, um baita comboio militar teria levado eles para a base da ESA e, por fim, para a Unicamp, um dos maiores centros de pesquisa do Brasil. A pergunta que fica é: por que tanto sigilo e tanta logística para um simples animal estranho? E agora a história fica bem mais sombria. Vamos analisar o custo humano desse incidente e as tentativas oficiais de desacreditar as testemunhas e simplesmente negar que tudo isso aconteceu. Lembram do policial Marco L. Xerezi? Então, ele teria tido contato físico direto com a criatura, aparentemente sem usar luvas. Menos de um mês depois, esse jovem de 23 anos, super saudável, estava morto. A família dele e os pesquisadores do caso ligam a morte diretamente a esse contato. O laudo médico oficial é meio vago,
Mas os médicos que atenderam ele relataram uma coisa alarmante. A infecção que o matou foi fulminante. O sistema de defesa dele simplesmente parou de funcionar. Isso levantou a suspeita de contaminação por algum agente biológico não terrestre. Diante de tudo isso, qual foi a explicação oficial? Anos depois, um inquérito militar concluiu que as meninas viram, na verdade, um morador local chamado Mudinho. Existe um abismo gigantesco entre o relato detalhado das testemunhas e essa explicação, digamos, simplista das autoridades. E é aí que mora o centro de toda a controvérsia. E aí temos os deslizes. Numa entrevista tentando explicar a intensa movimentação militar, um oficial acabou soltando. Coincidiu com o fato da gente ter pegado essa criatura. Ele se corrigiu rapidinho, mas para quem investiga o caso, isso foi uma confissão, mesmo que sem querer. Além de negar, parece que houve um esforço bem ativo para silenciar as pessoas. A mãe das meninas falou em tentativa de suborno. Outras testemunhas importantes, como o piloto Carlos de Souza, relataram ameaças diretas. Esse padrão de intimidação dá a entender que tinha, sim, alguma coisa muito séria para ser escondida. Mais de 2 décadas depois, qual é o legado do incidente de Varginha? Bom, o caso não só marcou a ufologia mundial, como transformou a identidade da cidade para sempre. Para a gente ter uma ideia da importância de Varginha, a melhor comparação é com Roswell. Os dois casos falam de queda, de recuperação militar e de acobertamento. Só que Varginha tem um elemento que o torna único. Várias testemunhas oculares de seres vivos interagindo com o ambiente da cidade. Isso eleva o caso a um outro patamar de credibilidade e de impacto. E a cidade, apesar das negações oficiais, abraçou a história com tudo. A caixa d'água em forma de disco voador é o símbolo mais famoso, mas o tema ET está por toda parte, em pontos de ônibus, estátuas e no orgulho da cidade. Varginha se tornou oficialmente a cidade do ET. No fim das contas, a gente fica com as mesmas perguntas. Será que foi uma farsa muito bem planejada? Um caso de alucinação coletiva? Ou será que as testemunhas realmente viram algo extraordinário naquele dia de janeiro? Algo que as autoridades se esforçaram muito para esconder. A história de Varginha deixa a gente com essa dúvida. Um mistério que continua vivo no coração do Brasil.